por isso que o seu paciente não está lendo o contrato que você tem na sua clínica, ou então o termo de consentimento que você utiliza. Seja porque ele é muito extenso, não tem uma estrutura organizada, não é bacaninha de ler, ou seja porque ele simplesmente tem preguiça, também é uma possibilidade. Mas, no que diz respeito à primeira opção que eu te trouxe, eu tenho uma solução para você. Oi, eu sou a Evelyn Rufino, sou advogada, atuo na área do direito médico e hoje um tema polêmico. Evelyn, os contratos precisam ter 10 páginas para serem efetivos, para cumprirem com a sua obrigação. O meu termo de consentimento tem que ter 20 páginas. Como que eu faço? Eu não tenho tempo. E aí? Posso ficar sem esse documento? O que eu faço da minha vida? Sim, você precisa ter os documentos na sua clínica, contrato, termo de consentimento, aquela infinidade de documentos, mas não basta que você tenha apenas os documentos. É preciso que eles sejam construídos de forma estratégica. E o que eu quero dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós estamos em 2023 e que a comunicação da nossa sociedade está cada dia mais rápida. A gente já não tem mais muita paciência de ler um texto muito longo, de ouvir um áudio muito longo, a gente já acelera, coloca no +2, procura uma sinapse, enfim, de um livro. Infelizmente, nossa paciência está um tanto quanto reduzida. E isso diz muito sobre os rumos que a nossa comunicação está tomando e como ela será daqui a algum tempo. Considerando este contexto social, nós temos que trazer isso também para os documentos médicos. Ou seja, eu não vou mais elaborar contratos, termos de consentimento que tenham termos jurídicos complexos, termos médicos complexos, pelo simples fato de que o paciente não vai entender o que está escrito ali. E entendam o que eu estou dizendo, o objetivo do contrato, o objetivo do termo de consentimento é causar um efeito. O contrato, pelo simples fato de que o paciente tem que entender como que funciona a relação de vocês. Ele tem que saber que a relação médico-paciente é composta por limites. Que você, médico, vai cumprir com a sua função e que o paciente vai cumprir com a função dele. Mas agora pensa o seguinte, como que eu vou exigir alguma coisa do paciente se ele simplesmente não entende? Não parece uma coisa meio estranha? E como que a gente faz isso? Transformando a maneira pela qual nós construímos os documentos. Eu utilizo aqui no meu escritório o que a gente chama de legal design, tá? E se você for dar um Google nessa técnica, existem 1001 pessoas falando sobre o quanto é positivo. O que eu posso dizer é que essa técnica traz muitos pontos positivos. O legal design, basicamente, é uma ferramenta que eu utilizo porque eu acredito que o direito deve ser acessível para as pessoas. Ele não deve existir um muro entre pessoas que trabalham com direito, então, advogados, juízes, promotores e pessoas leigas que nunca pegaram um livro de direito civil na mão, que nunca abriram uma lei no Google para ver, para ler, para entender. Eu acredito sim que o mundo do direito pode ser mais acessível para pessoas leigas. E isso acaba refletindo, inclusive, na medicina, quando a gente fala de termo de consentimento, né? Mas, falando especificamente sobre os contratos, por exemplo, se você tiver um contrato de 5 páginas, já vai ser o suficiente. Por quê? Não precisa ser um documento terrivelmente complexo, prolixo, repetindo várias vezes a mesma informação, não. O simples ato de você organizar o documento e dar um caráter talvez mais visual, para que inclusive o paciente que não é alfabetizado consiga entender, é inclusive um grande plus na sua marca enquanto profissional. Porque esse paciente vai visualizar aquilo e vai entender que ele realmente pode confiar em você. Porque ele vai perceber que você está preocupado com o fato de ele entender ou não como que o procedimento vai ser realizado, quais são os riscos.
que permeiam o procedimento que ele vai realizar. Então, entende que a forma como a gente constrói o documento reflete na atuação do médico também? Se eu construir um contrato de 20 páginas, poxa, eu só vou burocratizar a rotina do médico. E não é a minha função. A minha função é que o médico trabalhe com segurança jurídica e que, além disso, a rotina dele não pare. Porque médicos não têm tempo. Profissionais da saúde, de modo geral, o tempo é escasso, assim como os advogados, né? Mas o tempo dos médicos, a gente sabe que é tudo muito rápido, tudo muito corrido. Então, a gente não pode, nós, enquanto advogados, não podemos, em hipótese alguma, construir documentos que vão burocratizar este atendimento, tá? Então, não, o seu termo de consentimento, o seu contrato, eles não precisam ter 15, 20 páginas para garantir segurança jurídica. Não. É possível construir um documento simples, claro, objetivo e promover a mesma segurança jurídica do que um documento de 20 páginas escrito sem necessidade. Prolixo e gigantesco sem necessidade nenhuma. É claro que existem situações, por exemplo, o termo de consentimento. Para alguns procedimentos que são mais complexos, muitas vezes requer que nós, advogados, façamos a construção de um documento um pouco mais longo, por exemplo. Tem que prever todos os riscos, como que o procedimento vai ser feito, quais são as indicações, as contraindicações. Nessas circunstâncias, pode ser que o documento acabe ficando um pouco mais longo, mas não significa que ele vai deixar de ter efetividade. Inclusive, uma técnica que eu utilizo para os documentos que são mais longos é construir um quadro resumo. Então, é como se fosse um índice do documento, em que eu vou fazer um breve resumo do que está acontecendo ali naquele documento. Então, o termo de consentimento. Na página 10, vai ter todos os riscos. Eu posso colocar nessa primeira página os principais riscos e embaixo, para saber mais, vá até a página 10. Enfim, é um resumo do documento, justamente para facilitar a compreensão pelo paciente. Se ele quiser saber quais são os cuidados no pós-operatório, ele já vai saber que na página 11 consta lá as especificações sobre os cuidados com o pós-operatório. Então, hoje, gente, em resumo, é só para que vocês entendam que nós precisamos estar constantemente acompanhando a evolução social. O direito, ele está constantemente correndo, tentando alcançar as revoluções, as evoluções humanas. E a gente não pode se fechar em uma caixinha e achar que, pelo fato do direito ser uma área tradicional e não sei o quê, que a gente não vai deixar de evoluir, que a gente não vai deixar de trazer técnicas, tecnologias que só podem acarretar benefícios para os nossos clientes. Então, esse aqui é um vídeo para você, advogado que atua na área do direito médico, e também para você, médico, que está com receio de ter documentos no seu espaço, de se proteger, de se precaver de processos judiciais, justamente com medo de que, poxa, só vou ter um documento gigantesco, o paciente não vai querer assinar. Não, muito pelo contrário. Inclusive, eu já vivi até experiências muito positivas da aplicação do Legal Design em contratos médicos, porque uma paciente que estava em dúvida ali entre contratar ou não uma médica psiquiatra, ela optou por contratar justamente porque quando ela se deparou com um contrato de tratamento, ela visualizou uma cláusula de sigilo. E ela se sentiu muito mais confortável porque ela soube naquele momento que a relação médico-paciente é pautada pelo sigilo, ou seja, o que acontece no consultório fica no consultório, com exceção dos motivos que eu posso trazer em outro vídeo, mas de modo geral, o que você fala com o médico fica ali na salinha do médico. Então, percebe, o paciente precisa saber que a relação de vocês é pautada pelo sigilo, porque isso pode mudar, inclusive, o seu processo de converter
converter pacientes ou não. Se o paciente tem essa objeção de, será que eu posso contar essa informação X, Y para o meu médico? Porque, sei lá, ele é conhecido de fulano de tal, que me conhece, e aí vai que ele fofoca alguma coisa. Olha que bacana, se o paciente souber dessa informação, se ele souber que a relação de vocês é pautada pelo sigilo, as chances de você converter esse paciente são inclusive maiores. Porque você vai de cara quebrar uma objeção que o seu paciente tinha. E tudo isso através do contrato. Você não teve nenhum trabalho para comunicar isso para o paciente. Pelo simples ato de ter um documento bem estruturado, bem feito, visualmente chamativo, você já quebra a objeção do seu paciente e converte uma venda, converte mais um paciente para você. Você fideliza esse paciente para você. Então veja os impactos positivos de ter esses documentos médicos aí no seu espaço. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, nós voltamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre direito médico. Um beijo e até mais!